Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É bela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É bela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Onze horas 39 minutos, a gente escutou Rapa com Minha Alma. Acertei? Tá isso, estamos Rapa. Então, retornando a Deca Rio, porque eu nunca sei o nome das músicas. Mas não lembrava das letras quando a gente tocava violão em voz também, tu te lembra? As letras também nunca soube. Não sei até eu acho que meu problema é memória. Sim, também. É pra tudo. A gente tá conversando hoje aqui com o Centro de Referência de Direitos Humanos, a pauta que eles propuseram, o espaço deles, né? Foi da gente conversar sobre racismo, falar sobre o novembro, mês da consciência negra, e a gente tentar trazer essas pautas pra cá, tá? Pro Paralelo 30.
Estamos batendo um papo muito legal aqui no primeiro bloco. A gente terminou o primeiro bloco, interrompi aqui, né, o papo, as gurias estavam conversando, falando justamente sobre política, né, o nosso atual cenário, né, a nossa conjuntura política brasileira, com a eleição de Jair Bolsonaro, com a legitimação do discurso, né, de diversos grupos que crescem, tá, fascistas, né, e racistas, e assim a gente vai, e que hoje estão mostrando sua cara na rua, né. E a gente seguiu conversando sobre isso no intervalo, mas eu acho que a gente podia trazer isso para esse bloco, tá? Trazer um pouco aquilo que até que eu te comentei ali. Tu é estudante também? Também. Então vocês são estudantes da universidade, vocês estão dentro, né, do dia a dia da universidade, mais do que nós, né, que trabalhamos aqui, ou que trabalhamos na rádio, ou no sindicato e tal. E vocês estão vivendo na pele de vocês ali muito mais, né? Como é que está modificando o ambiente da universidade com a legitimação do discurso, né, desses grupos racistas, fascistas e homofóbicos, e que estão começando a tomar conta, né? Não, começando a tomar conta não, né? Vou me corrigir com aquilo que a gente conversava agora, a Deca falava, tipo, grupos que sempre estiveram aí, só que estavam escondidos e que agora, acho que a partir da eleição, né, de um candidato que fala esse tipo de impropério, para não dizer coisa pior, né, em rede nacional, sem vivo, punição. Sem punição. É importantíssimo eles falar se também. sentem legitimados, né? Exatamente, sem punição, claro. E eles se sentem legitimados para vir para a rua, né? E uma onda fascista que vem crescendo aí, não só aqui no Brasil, como na América Latina como um todo. Como é que vocês veem isso na FURG? Como é que vocês têm experienciado isso, né, enquanto estudantes dentro da universidade e o crescimento desses grupos? Quer falar um pouquinho? Que bonitos. Vai Ele ser tá- primeiro, vai Ele está se empoderando ainda também. Ele tá se empoderando, tudo bem. Tá dando seu tempo. Então, a gente tem... o que eu vejo é que os estudantes, eles estão bem apavorados, assim. A gente, enquanto estudante, a gente está bem apavorado, tanto por conta do processo de privatização, que parece que está vindo, Sim. quanto o processo de discriminação que está acontecendo, né? Mas que já acontece há bastante tempo e, como tu falou, é algo que está só vindo à tona agora. Sim. A gente teve situações bem complicadas nos banheiros da FURG, né? Que foram as pichações de caráter racista, de caráter machista, misógino. E toda vez que a gente se depara com uma situação assim, parece que a tua existência não vale de nada. Né? Porque a gente luta para acessar esses espaços. Quando começamos a acessar esses espaços, eles são sucateados. Então, é bem difícil, né? Estar ali dentro, tentar ter uma perspectiva de saúde mental, porque dentro da psicologia, né, a gente tem muito essa coisa de vamos promover a saúde mental da população e tal. Mas como se fazer isso quando tu tá num caos interno, num caos externo e numa situação de desespero? Né? Porque para mim é isso, assim, as pessoas estavam sofrendo um processo de despersonalização, assim, meio que tu não estava acreditando que aquilo era real, e agora isso é real. A gente está vivendo isso, né? E tem todo o medo de algumas pessoas que dependem de bolsa permanência, de casa de estudante, a gente convive muito com esse sofrimento, né? Eu não dependo de bolsa permanência nem de casa de estudante porque eu moro aqui na cidade, mas eu tenho vários amigos que vieram Claro. de suas cidades, deixaram suas famílias para vir estudar aqui. E aí como que tu chega nele e diz, não, vai ficar tudo bem, tu não vai perder uma das únicas coisas que te seguram aqui nessa universidade, né? Sem contar que a privatização, ela vai destruir com o ensino, né? Já é um ensino merda, não na universidade, gente, até que tem uma coisa bem boa lá dentro, mas para tu acessar a universidade já é uma coisa complicada. Sim, sim. E com taxas e com, sabe, a gente tá vivendo um mundaréu de informações que tu meio que não sabe muito bem para onde que tu vai, o que que tu vai fazer, o que que tá vindo por aí. Então é uma incerteza muito maior do que a incerteza que já estávamos, né? Que é essa incerteza de futuro mesmo. Tu tem uma incerteza de estado de espírito, uma incerteza de estado de pessoa, uma incerteza da tua própria vida, porque Com certeza. não sei, né? Tu pode chegar num ponto de alguém te agredir ali dentro. Já estão sendo agredidos. Eu estava falando e eu estava pensando nisso. Eu digo, bom, a gente passou, por exemplo, por um processo dentro da universidade, né? Não sei quantos anos vocês têm, eu me lembro da década de 90, por exemplo, né? Eu estudei no CTI e me lembro da FURG. E, claro, em épocas de Fernando Henrique Cardoso, né? De recém-saída, assim, logo que virou Plano Real ali, começou, né? A gente tinha uma década de 90 muito liberal, né? E com uma universidade muito, muito direitista, sabe? Para muito pouca gente,
tá? E é isso, né? Tipo, tu não via negros na universidade, sabe? Tipo, tu não tinha acesso, né? Tu tinha pouca gente, poucos cursos, poucas vagas e para poucas pessoas, né, escolhidas que conseguiam entrar ali dentro. Mas ainda assim, por pior, ainda era ruim, claro, mas a gente não via ataques públicos, né, dentro da universidade, né? As pessoas, por mais que se fossem lá para dentro, tu não vivia sob essa sombra do medo, né, de tu realmente, daqui a pouco tu ser violentado, né, ali na parada de ônibus, entendeu? Por um grupo de nazifascistas, sabe? Tipo, não, né, ficava um pouco mais escondido, né? Então, claro, a gente conseguiu sobreviver bem. Ela tá mostrando o sorrindo. Desculpa, eu me desconcentrei. O Rafa até se desconcentrou, gente. Pô, eu esqueci o meu, tô todo entupido aqui, ela achou. Pois é, né? Mas a gente sobreviveu ali na década de 90, só que agora a gente tem um período mais complicado, porque a gente não vem só com o movimento liberal, né? A gente não vem só com o movimento da privatização da universidade, né? Dos órgãos públicos como um todo, que já vai ser ruim, como tu mesmo colocasse. Tipo, a própria privatização já vai causar a morte, já vai causar uma intempérie para diversos estudantes que dependem, por exemplo, de programas sociais para sobreviverem. Só que a gente tem ainda uma série de grupos que eles vêm por fora do espectro político, né? Além da extrema-direita, sabe? Já na área do crime mesmo, né? Que é essa questão de grupos racistas, de grupos xenófobos, homofóbicos e tal. E eles estão inseridos dentro da universidade. Tu vê a expressão desses grupos lá dentro, sabe? Tipo, e isso causa medo, né? E tem toda uma concepção assim que as pessoas achavam, né? Que os eleitores do Bolsonaro estavam nos lugares mais... sim, não, coisados, evangélicos, não sei aonde. Não sei mas a maioria dos eleitores está na universidade, sim, né? Sim. São estudantes de universidade. E aí a gente pensa que o acesso à informação, ela te dá, né? Quanto mais inteligente, se tem essa utopia de quanto mais inteligente a pessoa é, melhor ela é. E não é assim. Né? Não. A gente vem sofrendo coisas inimagináveis, assim, né? Tem Nossa, a gente... pelo menos eu pensava assim, não, Rio Grande é uma cidade pequena, né? Não tem como ter tanta coisa assim, não sei o quê. E já foram vistos 2 neofascistas por aí, né? Os caras com tatuagem na mão, com cacetete, falando que ia descer a porrada em todo mundo. É isso. Então, tipo... No cassino não rolou isso. No cassino. E estavam vindo pro centro e dizendo que iam matar preto e tudo mais. Então, a gente tá vivendo isso, sabe? E aí, como a gente... Eu acredito muito na força que as pessoas têm diante de uma situação complicada, né? Eu acredito muito nessa força que a gente pode tirar da dor. Até porque a gente aprende assim. A gente é preto, a gente aprende a tirar força, a resistência de dor e tal. Só que algumas pessoas estão na beira do abismo, sabe? Foi até um texto que eu li esses tempos de um ativista indígena, de um ativista nativo dos povos originários, e ele dizia que nós já estamos resistindo, né? A população originária, ela já resiste há 500 anos, mas e os brancos, né? Então, tipo, tem toda essa questão, assim. Mas eu acredito que, bom, tem que ter força para tentar conseguir terminar o curso e ver o que vai ser feito a partir daí, assim. Eu lembrei de uma questão que é, bom, lá dentro do curso de psicologia a gente tem 2 denúncias de racismo, né, vindo de professor. É mesmo? Então isso eu acho bem também preocupante, né? Porque a gente vê realmente, a coisa não vem só dos alunos, tem professores que... sim. Né, e aí fica difícil. Tá institucionalizado. Tá institucionalizado. Total, né? E o quanto sempre foi e ainda é velado. Né? E penso que, não sei, assim, pode ser, né, um pouco superficial até fazer essa avaliação, mas coloco para vocês assim, mas fico pensando que no momento, né, histórico onde a gente tem um pouquinho, mas assim, 1 milímetro de avanço na questão do empoderamento e do espaço para existir, né? Tanto do povo negro, dos povos originários, como o povo indígena, de mulheres, de LGBTs. Quando tu tem 1 milímetrozinho, porque de fato é isso, né? De avanço, parece que tem um ataque, um contra-ataque violentíssimo para que isso nunca mais ocorra. Né? O que me parece que está acontecendo é isso. Não sei se vocês têm essa mesma leitura, essa mesma sensação, assim, né? Mas é isso, né? O quanto e aí, né, colocando como a extrema-direita, imagino eu que deva pensar, o como é ofensivo
vocês acharem, né, vocês mulheres, pretos e pretas, LGBTs, acharem que tem direito, acharem que tem espaço. Né? E aí vem todo esse contra-ataque violentíssimo, né? Enfim. A gente vê isso um pouco com toda essa repulsa, né, que veio com as cotas raciais, por exemplo. Né? Existem cotas desde 1970. Desde 1980 para os filhos de agricultores. Sim. E enquanto isso, ninguém falava sobre isso, né? Ninguém se revoltava com isso. Aí, tipo, no meu ano, por exemplo, na minha modalidade de cotas raciais independente de renda, eu tinha 2 vagas. Né? Então era só eu e mais um preto. Isso se entrasse um preto, porque são fraudadas as coisas, né? Então as pessoas querem que a gente continue no meio do nada, assim, né? Inferiorizado, machucado, sucateado, morto, principalmente. Porque eu não consigo não dizer que eu sou moradora aqui do Cedro, né? E que tem dias que, às vezes, eu me levanto, olho o Facebook e tem amigos meus, parentes meus, que estão sendo mortos por aí, né? Então, eu acho bem importante frisar isso, porque mesmo sendo estudante de universidade, tendo esse status e tal, eu ainda sou uma pessoa negra e periférica, ainda convivo com a periferia, ainda convivo com essa realidade. E vejo bem que o projeto de Estado é o extermínio mesmo, né? Essa é a questão. Então... fazer limpeza racial, né? A gente vai fazer limpeza racial. Uma higienização social, exatamente. Aquela história do higienismo vem daí também, né? E aí, falando da psico, no momento em que se colocam... Né? Me lembrei disso, quando falo em higienismo, me lembrei disso. Quando se colocam os ditos loucos para dentro dos hospícios, é para colocar o que eu não quero que esteja do lado de fora. Sim, exatamente. É mais fácil tu esconder, ou tu matar, tu tirar fora da vista, né? Do que tu resolver o problema. Sim, não, então, justamente é isso, né? Só que, né? Todo esse movimento começa quando, eu quero tirar da sociedade, né, das vistas da sociedade, o que está me incomodando, né? E aí quem diz que aquelas pessoas que estão do lado de dentro são loucas? Bom, quem tem poder, né? E não deixa de estar acontecendo isso hoje. Sim, né? E sim, né? Quando a Karine fala que as pessoas estão adoecendo e tem pessoas à beira do abismo, tem, né? E é um passo também para dizer que essas pessoas ou são fracas, ou não estão preparadas, ou estão loucas. Né? Porque claro que a gente tem... São outros momentos, né, da história, mas a questão estrutural se repete, sim. Né? Acho que o método acaba sendo o mesmo, sim. Então, isso. Quando a Karine fala na morte das pessoas, a gente não pode esquecer do que aconteceu no dia 14 de março desse ano, né? Da execução da Marielle. E o quanto isso é simbólico, né? Ela era vereadora, ela tinha um cargo público, ela estava numa situação de destaque e ela foi executada e até hoje a gente continua sem resposta, né? Eu acabei de abrir aqui uma reportagem do Instituto da Mulher Negra que o título diz que a Polícia Federal vai investigar se agentes públicos atuam para impedir a resolução do crime. Tá. Não, porque é isso, né? Pergunta se eles querem ajuda para investigar. Palhaçada, né? E Rafael Braga? É isso, a gente tem diversos casos na mídia que trazem isso tão nítido, né? Essa questão da morte, do genocídio da população negra e principalmente da juventude negra, né? E como é difícil abordar esse assunto e colocar que isso é um projeto político, que isso está acontecendo e que as pessoas não estão morrendo simplesmente porque estão morrendo, elas estão morrendo porque tem cor, elas estão morrendo porque tem sexualidade, elas estão morrendo porque tem gênero. Com certeza. E ainda bem, né, que tu falou sobre Marielle. E agradeço mesmo. Porque quando eu tenho amigas próximas que estavam na campanha dela e tal, que tinham um relacionamento com ela, assim. E como isso foi simbólico para nós quando aconteceu, né? Porque isso mostra que independe da tua condição social, independe da classe que tu ocupa, independe do cargo que tu ocupa. Se tu é preto,
tu fala de genocídio e tu fala sobre todas essas coisas assim, tu vai ser morto, né? E aí isso me faz pensar que o quanto de tempo que eu tô perdendo tentando ascender socialmente, se isso daí não vai fazer tanta diferença assim, porque se quiserem vão me matar e já era, né? E aí eu fico pensando bastante nisso, assim, sobre as doenças psíquicas. Tem maior taxa de esquizofrenia em pessoas negras, tem maior taxa de depressão em pessoas negras, tem maior taxa de suicídio em pessoas negras, tem maior taxa de... Então são todas essas coisas assim, a gente tem toda essa questão existencial humana, né? Todo esse sofrimento humano, e aí com o racismo, com o gênero, com a sexualidade, isso se agrava, né? E aí vem as intersecções, quando você é uma mulher preta, bissexual, lésbica ou gay, enfim, as coisas vão somando e é bem complicado, assim. Com certeza. Mas eu acredito que é isso, assim, a gente tem que continuar lutando, tem que tentar ver da melhor forma possível, tem que mandar tomar se precisar, sabe? A gente tem que achar formas de conseguir lidar com isso, né? De conseguir lidar com esse genocídio diário, assim. Porque, nossa, é bem... A gente vê tanta coisa, a gente sabe de tanta coisa, a gente se informa de tanta coisa e chega num ponto que tu não sabe mais o que fazer. Porque é isso, a gente já não sabe mais o que fazer. O que a gente está tentando é dar emancipação para as pessoas pretas, é dar consciência para as pessoas brancas, porque consciência, para mim, a gente já tem, a gente já é consciente que a gente morre, a gente já é consciente da nossa cultura. Nos falta acesso a isso, né? Nos falta acesso, porque além do racismo tem a colonização, né? Tem essa ideia de ser e estar no mundo que é de uma perspectiva branca, não é de uma perspectiva negra, né? E o quanto isso molda a tua própria visão de si, assim, né? Então, enfim, vai rolar várias atividades aqui na cidade, né, referente ao Novembro Negro. Vai ter atividade na FURG, vai ter duas atividades que eu tô sabendo na FURG, ou 3. Vai ter atividade na cidade, na Praça Xavier. Depois, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês assim. E o quanto é importante estar nesses espaços, fazer resistência nesses espaços, falar sobre as nossas dores nesses espaços, né? E não só falar de dores, mas de possibilidades de futuro, assim. Porque para mim é isso que falta. A gente não tem perspectiva de futuro. A população negra, a gente foi tão sistematicamente genocidado, né? Antes do genocídio físico, a gente foi morto ontologicamente, que tu precisa te refazer em cima do que sobra, assim. E essa para mim é a parte mais difícil, porque não se tem acesso nem para isso, assim. Então, eu acho que é uma tentativa... A gente vem numa tentativa constante de se refazer em cima do que foi deixado, de se reerguer. E quando eu falo nisso, né, tem toda uma perspectiva... não só eu enquanto mulher, ou eu enquanto mulher negra, mas eu enquanto povo negro. Né? A gente precisa disso. Perfeito. Acho que nem vou falar mais nada depois disso. Vamos encerrar o programa assim. Gente, só quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês para virem aqui bater esse papo com a gente, tá? O espaço tá aberto aqui, tá? Dentro do Paralelo 30, sempre que vocês quiserem, venham ocupar o espaço, tá? Seja qual for a pauta. E eu ainda vinha pensando nisso também, enquanto a gente falava, né? Tipo, depois as pessoas não entendem, quando a gente falou toda essa questão da institucionalização, né? Do racismo dentro da universidade, tem gente que não entende porque a gente, que é a FURG com o sindicato, faz um programa que não trata de pautas estritamente sindicais aqui dentro, né? Porque é papel, né, do sindicato fazer essa luta também, enquanto movimento social, né? Junto com os movimentos sociais. A gente está aqui, tentar ocupar um espaço de comunicação da universidade para tratar desse tipo de tema que não seria tratado em nenhum outro lugar. Sabe? Que tu não vai ter esse espaço para falar assim, por exemplo, lá na RBS, né? Ou sei lá onde, em qualquer outro lado, né? E a gente vai seguir batendo nesse martelo aqui, então. Valeu. Muito obrigado por terem ficado com a gente, tá? O que a gente tá escutando na saída? Negro na Goa, da banda PJ e Raiz. Beleza. Então a gente fica assim, são 11h59, já vamos entrar no meio-dia. Uma boa tarde a todas e todos. E a gente retorna amanhã com mais Paralelo 30. Obrigado. Tchau, tchau.